Bom, vamos lá. Espero que esteja dando pra me ouvir dessa vez, porque o que aconteceu foi que na live de ontem, ao vivo, na nossa célula, a gravação não deu certo por causa do áudio, ficou muito ruim, então eu vou regravar aqui hoje pra deixar no YouTube pra quem quiser ver que não pôde assistir ao vivo, porque acontece, né? Basicamente o que a gente falou ontem foi sobre o tema identidade, e eu trabalhei em cima de 3 questões que a humanidade procura as respostas e não tem, mas nós que cremos na Bíblia e cremos em Jesus, a gente tem essas respostas na Bíblia, que são: de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Então, o primeiro passo, eu queria começar lendo com vocês esses versículos que respondem a essas 3 perguntas: de onde nós viemos, quem nós somos e para onde vamos. Eu vou ler todos e eu quero que você anote algumas palavras-chave que eu vou dizer que esses versículos nos dizem. Então eu vou falar: anota tal palavra. Você pega e anota aí, beleza? Bom, vamos lá. O primeiro versículo tá em Gênesis 1:27, e ele diz assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele criou parecidos com Deus. Ele os criou como homens e mulheres e os abençoou. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um dia Deus teve essa ideia na cabeça dele e ele gerou essa ideia no coração dele. Ele nos desejou e sonhou com a gente, então ele foi lá e criou a nossa imagem, a imagem e semelhança dele. Isso significa que a gente tem aspectos parecidos com Deus. E isso é muito interessante, porque Deus é alguém cheio de amor próprio, porque não tem como a gente amar alguém se a gente não se ama. A Bíblia diz que quando Deus nos criou e nos viu, Ele nos amou. E eu imagino que isso tem muito a ver, está muito relacionado com o fato de Deus ter se visto em nós. Fez com que Ele amasse um pouco mais a gente. A gente foi feita à imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Ou seja, Deus, Jesus e Espírito Santo. Tem aspectos dele em nós. Graças a Deus, porque se não tivesse seria complicado. Então eu quero que você anota essas 2 palavras por enquanto: desejado e amado, porque é o que esse versículo diz sobre nós. Nós fomos criados por Deus e isso foi um sonho do coração dele. E ele gerou isso dentro dele e ele amou quando ele criou. Então nós fomos desejados e amados. O próximo versículo está em João 1:10, do 10 ao 12, que diz assim: porém, aos que creram e receberam, este deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornam filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nascem como os filhos nascem, de um pai humano. O próprio Deus é quem foi pai deles. E aqui esse versículo diz que quando a gente crê em Jesus e a gente aceita Jesus como nosso Salvador, e essa aceitação tem muito a ver com a gente entender que antes tinha uma barreira entre nós e Deus, e Jesus veio para fazer essa ponte, para ligar a gente através do nosso arrependimento, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, a gente só precisa se arrepender. Ah, Stephanie, como que é isso de se arrepender? Se arrepender é quando a gente toma uma iniciativa de chegar perante Deus, chegar perante Jesus na nossa oração e falar: Pai, eu confesso que eu errei, eu confesso que eu fugi do seu amor, eu não queria aceitar a verdade da tua palavra, eu tentei achar meios de viver sem você, mas a resposta é que eu não consigo, e eu me rendo e eu peço perdão por todas as vezes que eu fui egoísta e que eu fiz coisas que machucou teu coração. Quando a gente assume que a gente falha e que através de Jesus a gente tem salvação. E essa é a parte do arrependimento e da aceitação de Jesus. Quando a gente aceita Ele e o recebe, ou seja, crê nele, confia a nossa vida a Ele. A essas pessoas que crerem e receberem Jesus, foi dado o direito de se tornarem filhos. E aqui diz que não, como os filhos nascem normal, mas o próprio Deus os torna filhos, Deus se torna nosso Pai. Então eu quero que você escreva aí que você é filho, porque você foi predestinado para isso. A Bíblia nos diz que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filho. Ou seja, desde a criação do mundo Ele já sabia tudo o que ia acontecer e Ele desejava que a gente se tornasse filho dele. Agora eu vou ler um versículo que está em Pedro 2:9.
e diz assim: mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes nem eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia, mas agora já receberam a sua misericórdia. Esse versículo aqui diz várias características sobre nós. E entre elas ele diz que nós somos escolhidos, que nós somos separados, que nós somos exclusivos, que nós somos santos e que nós somos perdoados. E você pode pausar esse vídeo e voltar para ver essas palavras e anota aí. Até agora eu já falei: amado, desejado, filho, perdoado, exclusivo, santo e mais algumas que até eu já esqueci. E por que é importante essas características sobre nós? Faz a gente entender que a culpa não tem mais poder sobre nós. Uma vez que a gente foi perdoado, a culpa não tem mais poder, porque a gente erra, a gente não é perfeito. E Deus não procura perfeição em nós, tanto que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ou seja, Deus usa a fraqueza como um instrumento para manter a gente mais perto dele. E por isso a gente erra e a gente volta para Deus e se arrepende, que foi o que eu acabei de dizer. A gente assume: Deus, eu assumo, eu preciso de você para eu saber amar, para eu ser menos egoísta, para eu ser gentil, eu peço perdão pelas vezes que eu não fui. A gente tem acesso a esse perdão através de Jesus. E quando eu digo que nós somos santos, isso é uma questão importante. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, não significa que a gente é santo sem errar, sem pecar, sem nada. Significa que sim, nós pecamos, mas nós somos santos através de Jesus e lutamos contra o pecado. Ai, como assim, Stephanie? Santos e lutamos contra o pecado? Jesus me deu a oportunidade de ser santa, de não ter falhas e não ter erros. Mas, contudo, eu sou imperfeita, então eu luto contra os meus erros. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Quais são os pecados que eu luto no meu dia a dia? Luto contra a hipocrisia, contra o egoísmo, contra várias coisas assim que são corriqueiras e a gente acaba sendo rude, sendo ruim, e isso desagrada o coração de Deus. O pecado basicamente é tudo que afasta a gente de Deus e que deixa o coração dele triste. Ou que faz a gente se sentir insuficiente para estar perto dele. Então a gente fala: ai, eu só faço coisa errada, eu não quero estar perto de Deus, que ele não merece ficar comigo. Isso é o pecado, ele dá a sensação em nós de que a gente tem que se afastar e faz com que a gente se afaste de Deus. E se afastar de Deus não é algo bom, ele é um pai amoroso, como eu já li aqui, e ele gerou e amou a gente, então a gente tem que estar sempre perto dele, porque ele lembra a gente de quem nós somos e da nossa identidade, de o que pra gente e do porquê que a gente veio aqui, o que a gente tem que fazer aqui. Porque senão seria vã a nossa vida, longe do Pai. O que mais que aqui diz sobre nós? Em João 14:15 diz algo muito lindo. Jesus está subindo para o céu e os discípulos estão preocupados que eles vão ficar sozinhos. Jesus, você está subindo, e agora? Como que eu vou conversar com você? E ele fala assim: se vocês me amam e obedecem aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Jesus, ele é tão amável e preocupado com a gente que ele diz assim: não, eu pensei nisso e eu me preocupo e eu não quero te deixar sozinho. E em outras versões ele diz: não vos deixarei órfãos, ou seja, eu não vou deixar vocês sem um pai. Então eu vou subir para o meu Pai e vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é chamado de vários nomes: Espírito Santo, Espírito Conselheiro, Espírito Auxiliador, Consolador. Todos esses nomes, porque ele é aquele que nos consola, que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade sobre nós, a verdade sobre Cristo. E ele nos consola, ele nos abraça, ele é incrível, o Espírito Santo é perfeito. E ele diz aqui que ele vai deixar o Espírito Santo com a gente. Então escreve aí mais essa palavra: nós somos consolados, porque a gente não tá sozinho. Pode escrever aí também: eu nunca tô sozinho. E essas coisas que eu tô pedindo pra você escrever são basicamente as verdades sobre você. E é muito importante que você saiba essas verdades e que você entenda elas para sua vida.
por causa de 2 conselhos que eu vou te dar agora, que são os mais importantes. O primeiro, seja corajoso. Pra gente viver a nossa vida, isso exige coragem, isso exige que a palavra coragem vem de coração, de ser quem nós somos de coração. E pra gente viver a nossa vida, a gente precisa encarar ela sendo quem nós somos. E entender que se Deus criou eu e criou você, Ele criou um caminho exclusivo pra mim e um caminho exclusivo pra você. E o seu caminho foi feito pra você vencer. Esses desafios que você passa na sua vida foram feitos pra você vencer, já tá predestinado a sua vitória. E os meus caminhos também. Ou seja, se eu tentar viver tua vida, eu não vou ser bem sucedida, e nem você a minha, porque eu fui feita para vencer os meus desafios. Eles foram feitos para mim, para que eu os supere. Então a gente precisa ter coragem para entender quem nós somos e ter coragem para agir de acordo com quem nós somos. Por exemplo, eu tô sendo corajosa agora de vir aqui gravar esse vídeo, de fazer as lives, de fazer a célula. Porque quando eu me exponho assim, eu tô sujeita a julgamento, eu tô sujeita a vergonha. Mas tá tudo bem, porque eu estar vulnerável, me deixar estar vulnerável, significa que eu tô sendo corajosa, que eu tô tendo coragem de ser quem eu sou e de encarar os desafios da minha vida. E isso é bom, a gente tem que ter coragem. E o segundo conselho é: esqueça as mentiras. Esse é um conselho muito importante, a gente ficou um tempão falando sobre isso na live de ontem. As mentiras são tudo aquilo que vem na nossa cabeça e na nossa vida pra dizer que nós somos quem nós não somos, para tentar desviar o nosso foco e o nosso caminho e deixar sentimentos ruins no nosso coração e na nossa mente. A gente não deve acreditar nas mentiras. E eu vou dar exemplo aqui de 2 exemplos na Bíblia, né? 2 personagens bíblicos que tiveram essa oportunidade de acreditar nas verdades e nas mentiras. Então, agora no exemplo de Pedro, que eu vou usar para a gente entender como a gente tem que eliminar os medos e eliminar as mentiras para a gente viver a nossa verdadeira identidade. A história basicamente de Pedro é o que eu vou te contar aqui rapidinho. Pedro era um pescador que estava lá na beira da praia. Jesus passou na praia onde ele estava pescando e era aquele dia horrível em que ele não pegou um peixe. E ele era o dono do barco, ele era dono de tudo. Ele possuía isso, era a vida dele ser pescador. E Jesus falou assim para ele: Pedro, lança a rede para o lado direito. E Pedro ficou assim: eu tô o dia inteiro pescando e chega esse homem e me manda pescar para um lado direito, sendo que eu já tentei de todo jeito e não deu certo, mas já que você tá falando, eu vou fazer. Foi basicamente assim que a Bíblia descreve. E Pedro vai lá e obedece e joga a rede pro lado direito. E a rede sai tão cheia de peixe que ele nem consegue carregar direito. A rede fica pesada e ele precisa de ajuda, quase que o barco tomba. Tudo assim. E aí Jesus falou assim: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixes. A partir de hoje você é pescador de homens. E isso ficou na cabeça de Pedro. Jesus falou: Pedro, me segue. E Pedro foi seguir a Jesus. E assim começa a história de Pedro como discípulo. Pedro sempre foi um discípulo assim meio avoado, é aquele que quis andar sobre as águas, é o que sempre falava alguma coisa esquisita, mas caminhou com Jesus, ele amava Jesus, ele servia Jesus, e ele se dedicava a isso, ele era próximo de Jesus. Pedro no futuro se tornou um grande mártir. Mas presta atenção que naquele primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus já definiu sobre Pedro a identidade dele. Pedro, a sua identidade era pescador. Agora você é servo de Cristo, meu servo, e você tem que cuidar das pessoas, cuidar dos meus filhos. Foi basicamente isso que Jesus falou, essa é a sua identidade. Bom, no último dia de Jesus aqui na Terra, Jesus diz que ele vai ser traído e que ele vai precisar morrer e que tudo isso faz parte de um propósito. E Pedro fala assim: eu não vou deixar isso acontecer com você. Eu não vou, eu nunca te abandonaria, eu morreria por você. E Jesus falou assim: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E 3 vezes você vai me falar que você vai falar que você não me conhece. Pedro, jamais, eu morro por você. Nunca mais fala isso de mim porque eu não sou essa pessoa. E a gente tem que prestar atenção, tudo que Jesus fala sobre nós é verdade. Se algo que ele diz não agrada ao nosso coração, é algo que precisa ser mudado, porque é verdade o que Jesus diz sobre nós. Bem, assim aconteceu. Jesus foi preso, foi levado para o julgamento,
Enquanto Jesus está sendo julgado, Pedro fica na porta esperando Jesus. E as pessoas passam e falam assim: Pedro, você não é aquele que andava com Jesus? E Pedro fala: eu? Não, nunca vi Jesus, nunca conheci Jesus, nem sei quem é esse Jesus. E ele repetiu isso 3 vezes. Só que na terceira vez o galo cantou e Jesus estava saindo pela porta e olhou para Pedro. E quando isso acontece, Pedro entende que ele tinha negado Jesus 3 vezes e ele sai decepcionado. A Bíblia diz que Pedro sai aos prantos chorando, muito triste por ele ter traído Jesus e ele ter falado: Jesus, eu morro, mas não traio. E ele ter traído nos 45 do segundo tempo. E Pedro saiu arrasado. Só que a história piora para Pedro daqui para frente, porque Pedro nunca mais teve a chance de falar com Jesus. Jesus foi crucificado e ele morreu. Eu imagino o sentimento de Pedro de: eu falhei com Jesus nos últimos dias e agora eu não posso pedir perdão. E Pedro esqueceu de todas essas verdades que eu falei para você. Que ele era amado, que ele era escolhido, que ele era querido, que ele era único, que ele era exclusivo, que ele era santo, que ele era servo e que ele era perdoado. Pedro esqueceu porque ele tinha feito mal para Jesus e ele não conseguia superar, ele não aceitava esse perdão e por mais que ele se arrependesse, ele não se sentia perdoado. Pedro estava acreditando em mentiras que foram lançadas contra ele. Não, o que você fez não tem perdão. Não, Jesus não te ama mais. Não, você não é mais desejado, não é mais especial. E Pedro acreditou tanto nessas mentiras que assim que Jesus foi lá para o Calvário e morreu crucificado, ele surta, vai lá, compra um novo barco e uma nova rede e volta a pescar. Lembra que eu te falei que Jesus tinha dito a identidade dele lá no primeiro dia que conheceu Pedro e falou: você não é mais pescador. Mas Pedro esqueceu quem ele era, ele esqueceu o que Jesus disse e ele acreditou em um monte de mentira. Resultado, Jesus ressuscita e foi lá na beira da praia de novo onde Pedro estava pescando. E Pedro estava lá pescando naquele dia horrível porque ele se sentia mal e porque ele não conseguia pegar peixe. Ele não servia mais para pescador, Jesus já tinha dito isso. E Jesus fala lá da beira da praia: Pedro, joga pro lado direito. E quando Jesus fala isso, ele estava lembrando Pedro da sua identidade, sabe? Como se ele estivesse falando: Pedro, eu já disse isso uma vez, mas você esqueceu, então eu vou repetir, eu vou falar de novo. Joga pro lado direito, você vai ver, vou te lembrar de tudo o que aconteceu lá atrás. E assim foi. Pedro jogou pro lado direito e a rede saiu cheia. E Pedro chegou arrasado na beira da praia porque Jesus já estava lá esperando ele com peixe pronto. Porque Jesus tem tudo o que a gente precisa, ele é quem a gente precisa. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, eu te amo. E eu imagino que Pedro já estava chorando aí, porque ele negou Jesus 3 vezes e agora Jesus estava ressurreto perguntando: você me ama? E Pedro disse: sim, Jesus, eu te amo. E Jesus respondeu: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo: se você me ama, eu tô te dando a oportunidade. Você me negou 3 vezes e agora eu tô te dando 3 chances de dizer que me ama. E eu tô te lembrando quem você é. Apacenta as minhas ovelhas. A sua identidade é para cuidar dos meus filhos, daqueles que foram separados por mim. E Jesus faz ele repetir isso 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa: você me ama? Você me ama? Você me ama? Percebe como Jesus é perfeito. Pedro repetiu 3 vezes: eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus, eu não conheço Jesus. Mas Jesus deu a chance dele se sentir perdoado, dizendo 3 vezes que ele amava Jesus. Jesus, ele é perfeito, ele conhece a nossa identidade, ele sabe quem nós somos e ele faz esse papel fundamental de lembrar quem a gente é. Isso é completamente recorrente na Bíblia. Teve outro apóstolo, Mateus, que eu acho que muita gente conhece, que ele era publicano. E eu digo assim, publicano, porque era como ele era conhecido. As pessoas falavam: olha lá o publicano. Porque publicano era um cobrador de impostos, e cobrador de impostos nunca é bem visto. Ele era conhecido como impuro, bandido, porque ele cobrava impostos, e ninguém gostava de um cobrador de impostos. Então todo mundo chamava ele de publicano, publicano, publicano. E essa palavra não tinha um sentido bom, e era uma mentira que ficava na cabeça de Mateus. E assim que Jesus olha para Mateus, Jesus diz assim: Mateus, me segue.
Jesus não chama ele de publicano, chama de Mateus. E o nome Mateus significa presente de Deus. Então, o primeiro encontro de Jesus com Mateus, ele lembra ele: você não é um publicano, você é um presente de Deus. Então, vem e me segue. Deixa aí essas coisas de publicano e vem e me segue. É só isso que eu preciso. Ele não se importou com quem ele era, mas ele lembrou a identidade dele: você é um presente de Deus. E Jesus faz isso com a gente. E como eu li para vocês que ele vai enviar o Consolador para nós. Quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo exatamente por isso. E ele diz: o Espírito Santo vai lembrar vocês das coisas que eu disse e vai ensinar coisas ainda melhores. Ou seja, como a gente não tem mais Jesus aqui todo dia lembrando a nossa identidade, hoje a gente tem o Espírito Santo para sempre lembrar quem nós somos e para que a gente serve e quais as características, quais as verdades sobre nós. Por isso, esse segundo conselho é: esqueça as mentiras que foram lançadas na cabeça de Paulo, de que ele não era mais perdoado, e nem de Pedro. As mentiras que foram lançadas na mente de Pedro, de que ele não era mais amado, de que ele não era mais perdoado. E as mentiras que foram lançadas na mente de Mateus, de que ele era só um publicano impuro. Podiam ter feito e fizeram eles mudar de rumo muitas vezes, mas quando Jesus chega e fala: Pedro, você me ama e você é um servo que apacenta as ovelhas. Mateus, você é um presente de Deus. Ele volta a vida para o foco. Por isso a gente tem que estar sempre perto de Deus, porque Ele nos lembra a nossa identidade, a verdade sobre nós. E a verdade sobre mim e sobre você são essas palavras que eu mandei você anotar aí durante essa célula, que são desejado, amado, filho, perdoado, exclusivo, santo e muitas outras que eu falei aqui durante essa live. Essa é a verdade sobre você. E tudo isso que varia disso ou que bate de frente com isso é mentira. E quando é mentira, a gente tem que pegar na nossa cabeça e jogar longe e tirar do nosso coração e se firmar na verdade e acreditar nas verdades sobre nós. Porque se a gente souber a verdade e ignorar as mentiras sobre nós, de que a gente não é querido, não é amado, não é desejado, que a gente não é capaz, a gente vai ter coragem para enfrentar os desafios e a gente vai ser bem sucedido no nosso caminho. Então é essa semente que eu lanço ao coração de vocês e eu espero que ela encontre uma terra muito fértil e que você, a partir de hoje, não se esqueça mais de quem você é e, mais importante, não acredite mais nas mentiras. Você tem total poder sobre a sua cabeça. Você escolhe no que você acredita e no que você não acredita. Então escolha acreditar na verdade que Jesus diz sobre você. E não escolha acreditar nas mentiras, porque assim a gente vai ser feliz sendo quem nós somos e seguindo a nossa identidade. Um beijo.